Continuando no capítulo 7, Psicologia dos Processos Oníricos, que está no volume 4 da obra da Companhia das Letras de Freud, de 1900, Interpretação dos Sonhos, nós vamos ler hoje o tópico E. Nos outros vídeos viemos a introdução, o A, o B, o C e o D. E agora, para finalizar essa parte da interpretação dos sonhos por hora, esse capítulo E. Os processos primário e secundário, a repressão. Está na página 641 da Companhia das Letras. Buscando penetrar mais profundamente na psicologia dos processos oníricos, comecei uma tarefa difícil e minha capacidade de exposição pode não estar à altura dela. Reproduzir na descrição, de modo sucessivo, a simultaneidade de um conjunto complexo e enunciar cada tese sem pressupostos é algo que talvez supere minhas forças. Estou pagando pelo fato de, na exposição da psicologia dos sonhos, não poder seguir o desenvolvimento histórico das minhas concepções. As linhas de abordagem para a compreensão dos sonhos me foram dadas pelos trabalhos anteriores sobre a psicologia das neuroses, aos quais não devia me referir aqui, mas tenho de me referir continuamente, ao passo que gostaria de proceder na direção contrária e, partindo do sonho, chegar à psicologia das neuroses. Sei das dificuldades que isso traz para o leitor, mas não vejo como evitá-las. Insatisfeito com esse estado das coisas, de bom grado me detenho em outra consideração, que parece elevar o valor dos meus esforços. Deparei com um tema que era dominado por agudas contradições entre os pontos de vista dos autores. Como se pode ver no primeiro capítulo, nossa abordagem dos problemas do sonho deixou espaço para a maioria dessas contradições. Tivemos de refutar decididamente apenas duas das opiniões manifestadas: de que o sonho é algo sem significado e que é um processo somático. Fora isso, podemos dar razão a todas as demais opiniões contraditórias, em algum momento ou outro da intrincada discussão, mostrando que havia descoberto algo pertinente. Confirmou-se, de modo geral, que o sonho dá continuidade aos interesses e incitações da vida de vigília. Graças à revelação dos pensamentos oníricos ocultos, estes se ocupam apenas do que nos parece importante e nos interessa fortemente. Os sonhos nunca tratam de bagatelas. Mas também admitimos o oposto, que os sonhos aproveitam os restos irrelevantes do dia e não podem se apropriar de um grande interesse diurno até que este tenha subtraído, em alguma medida, a atividade desperta. Vimos que isso é válido para o conteúdo do sonho, que expressa os pensamentos oníricos de modo alterado pela deformação. Afirmamos que o processo onírico, em virtude do mecanismo associativo, se apodera com maior facilidade do material de representações, novo ou indiferente, que ainda não foi requisitado pela atividade do pensamento desperto, e por razões ligadas à censura, transfere a intensidade psíquica de algo significativo, mas chocante, para algo indiferente. A hipermnésia dos sonhos e o fato de disporem do material da infância se tornarem pilares de nossa doutrina, em nossa teoria dos sonhos, atribuímos ao desejo de origem infantil o papel de motor imprescindível na formação do sonho. Claro que não podíamos duvidar da importância dos estímulos sensoriais externos durante o sono, comprovada experimentalmente, mas sustentamos que esse material tem com o desejo onírico a mesma relação que tem os resíduos de pensamento que ficaram da atividade diurna. Não precisamos contestar que o sonho interpreta o estímulo sensorial, objetivo ao modo de uma ilusão, mas acrescentamos o motivo para essa interpretação, que os outros autores não haviam especificado. A interpretação ocorre de modo tal que o objeto percebido se torna incapaz de perturbar o sono e pode ser aproveitado na realização do desejo. Quanto aos estados subjetivos de excitação sensorial durante o sono, que Trumbull, Led, 1892, parece ter comprovado, é
Certo que não os admitimos como fonte especial dos sonhos, mas sabemos explicá-los por meio do reativamento regressivo das lembranças que agem por trás do sonho. Também, as sensações orgânicas internas, frequentemente usadas como pedra angular na explicação dos sonhos, mantiveram um lugar em nossa concepção, ainda que modesto. Elas, as sensações de cair, flutuar e estar inibido, representam para nós um material sempre disponível, do qual o trabalho do sonho se utiliza, sempre que necessário, para a expressão dos pensamentos oníricos. Parece-nos correto dizer que o processo do sonho é rápido e instantâneo para a percepção pela consciência do conteúdo onírico pré-formado, mas para as partes anteriores do processo do sonho, consideramos provável um decurso lento e oscilante. Quanto ao enigma do conteúdo onírico, bastante rico e comprimido no momento brevíssimo, propusemos que nisso há o aproveitamento de formações já prontas da vida psíquica. Que o sonho seja deformado e mutilado pela lembrança nos pareceu algo correto, mas que não constitui obstáculo, pois isso é apenas a última parte, manifesta, de um trabalho de deformação que age desde o início da formação do sonho. Na disputa amarga e aparentemente inconciliável entre a concepção de que a psique dorme à noite e a de que conserva a mesma capacidade de desempenho que tem durante o dia, podemos dar razão aos dois lados, mas sem concordar plenamente com nenhum deles. Nos pensamentos oníricos encontramos evidências de um desempenho intelectual complexo, que trabalha com quase todos os recursos do aparelho psíquico, mas não se pode negar que esses pensamentos oníricos se originam durante o dia, e é imperativo supor que há um estado de sono da psique. Assim mesmo, a teoria do sono parcial alcançou a validade. Contudo, não vimos a característica do estado do sono na desintegração dos nexos psíquicos, mas no fato de o sistema psíquico que domina o dia ajustar-se ao desejo de dormir. O alinhamento do mundo exterior continuou importante em nossa concepção. Ele facilita a regressão da representação onírica, embora não sendo o único fator. O abandono do direcionamento voluntário do curso das representações é incontestável, mas nem por isso a vida psíquica é despojada de metas, pois vimos que, após as representações com meta voluntária, serem abandonadas, as involuntárias passam a dominar. Não só reconhecemos que as ligações associativas são mais frouxas no sonho, mas lhe concedemos um domínio muito mais amplo do que se podia imaginar. Descobrimos, porém, que elas são apenas o substituto inevitável de outras, corretas e significativas. Sem dúvida, também designamos os sonhos como absurdos, mas alguns exemplos nos mostraram como um sonho é inteligente quando se apresenta como absurdo. Não divergimos quanto às funções que foram atribuídas ao sonho. A ideia de que o sonho desapropria minha alma como uma válvula é de que, nas palavras de Robert, toda espécie de coisa nociva é tornada inofensiva ao ser representada no sonho. Não só coincide perfeitamente com a nossa teoria da realização dupla de desejos por meio do sonho, mas é para nós mais compreensível na nossa formulação do que em Robert. A ideia de que, no sonho, a alma se entrega ao livre jogo de suas faculdades é reencontrada em nossa teoria, na liberdade concedida ao sonho pela atividade pré-consciente. O retorno da vida psíquica, no sonho, ao ponto de vista embrionário. É a observação de Havelock Ellis, um mundo arcaico de vastas emoções e pensamentos imperfeitos. Parecem-nos felizes antecipações da nossa tese de que modos de atividade primitivos, suprimidos durante o dia, tomam parte na formação do sonho. Podemos subscrever inteiramente a afirmação de Sully de que o sonho traz de volta nossas personalidades anteriores, desenvolvida sucessivamente nossa antiga maneira de ver as coisas, impulsos e modos de reação que nos dominaram no passado remoto. Asterisco. Frase acrescentada em 1914. Embora estejam entre aspas, as palavras de Sully são citadas com alterações conforme página 88. Como em Delage, para nós o suprimido se torna a mola propulsora do sonho.
Aceitamos plenamente o papel de que Scherner atribui à fantasia onírica e às interpretações do próprio Scherner, mas tivemos que lhes dar outro lugar do problema, por assim dizer. Não é o sonho que forma a fantasia, é a atividade imaginativa inconsciente que tem a participação maior nas formações dos pensamentos oníricos. Somos devedores de Scherner por haver indicado a fonte dos pensamentos oníricos, mas quase tudo que ele atribui ao trabalho do sonho deve ser visto como atividade do inconsciente alerta durante o dia, a qual fornece as instigações tanto para os sonhos como para os sintomas neuróticos. Tivemos que distinguir o trabalho do sonho dessa atividade, como algo totalmente diferente e muito mais circunscrito. Por fim, longe de negar a relação do sonho com os distúrbios psíquicos, nós a estabelecemos de modo mais sólido em novo terreno. Assim mantidos juntos pelo que há de novo em nossa teoria dos sonhos, como que numa unidade superior encontramos os resultados mais diversos e contraditórios dos estudiosos incorporados à nossa edificação. Vários deles utilizados de outra forma, poucos tendo sido inteiramente rejeitados, mas nossa construção ainda está inacabada. Se considerarmos as muitas incertezas que atraímos ao avançar pela escuridão da psicologia, uma nova objeção parece nos afligir. Por um lado, supusemos que os pensamentos oníricos surgem mediante o trabalho mental completamente normal. Por outro lado, no entanto, descobrimos entre os pensamentos oníricos e, a partir deles, estendendo-se ao conteúdo do sonho, toda uma série de processos de pensamentos anormais, que depois repetimos na interpretação do sonho. Tudo aquilo que denominamos trabalho do sonho parece se distanciar tanto dos processos de pensamento, que reconhecemos como correto, que devem nos parecer pertinente os juízes mais severos dos estudiosos sobre o baixo desempenho psíquico dos sonhos. Neste ponto, talvez, só obtenhamos esclarecimento e ajuda se avançarmos ainda mais. Examinemos uma das conjunturas que levam à formação do sonho. Vimos que o sonho toma um lugar de certo número de pensamentos que vêm da nossa vida diurna e que tem perfeita ligação lógica. Por isso, não podemos duvidar que eles tenham origem na nossa vida mental normal. Reencontramos nos pensamentos oníricos todos os atributos que tanto prezamos em nossos raciocínios, pelos quais estes se distinguem como realizações complexas de ordem superior. Mas não há necessidade de supor que essa atividade do pensamento foi executada durante o sono, o que transtornaria a noção do estado psíquico do sono a que nos ativemos até agora. Esses pensamentos podem muito bem vir do dia anterior, não sendo percebidos pela consciência desde o início e já se achando prontos no adormecimento. O que podemos concluir disso é que os mais complicados desempenhos do pensamento são possíveis sem a participação da consciência, algo que qualquer psicanálise de um paciente histérico ou obsessivo nos ensina. Esses pensamentos oníricos certamente não são, em si mesmos, incapazes de chegar à consciência, se não se tornarem conscientes para nós durante o dia. Isso pode ter diversas razões. Tornar-se consciente está ligado ao direcionamento de determinada função psíquica, à atenção, que, ao que parece, é dispensada apenas em certa quantidade, que pode ter sido desviada do curso de pensamentos em questão por outras metas. Outra maneira de esses pensamentos serem mantidos fora da consciência é a seguinte: sabemos, por nossa reflexão consciente, que ao aplicar a atenção, seguimos um caminho determinado. Se nesse caminho encontramos uma representação que não resiste à crítica, nós paramos. Interrompemos o investimento da atenção. Ora, parece que o curso dos pensamentos iniciado e abandonado pode continuar sem que a atenção se volte novamente para ele. Se em algum ponto ele não atingir uma intensidade particularmente alta que obrigue a atenção, portanto, ser rejeitado de início, talvez com consciência, mediante o juízo de que é incorreto, impensável ou imprestável para os fins intelectuais imediatos, pode ser a causa para que um processo de pensamento prossiga, sem que a consciência o perceba até o adormecimento. Resumindo, denominamos pré-consciente esse curso de pensamento e consideramos que é perfeitamente correto e que tanto pode ter sido apenas negligenciado como interrompido ou suprimido.
Vamos expor francamente de que modo imaginamos o curso das representações. Acreditamos que a partir de uma representação com meta, determinada grandeza de excitação, que chamamos energia de investimento, é deslocada ao longo das vias associativas escolhidas por esta representação com meta. Um curso de pensamentos negligenciado não recebeu esse investimento, e no caso de um suprimido ou rejeitado, esse investimento foi retirado. Ambos são abandonados às suas próprias excitações. Em determinadas condições, o curso de pensamentos investidos com meta se torna capaz de atrair a atenção da consciência e então recebe, por intermédio desta, um sobreinvestimento. Mais adiante esclareceremos nossas hipóteses sobre a natureza e o funcionamento da consciência. Um curso de pensamentos assim instigados no pré-consciente pode espontaneamente se apagar ou se manter. No primeiro caso, imaginamos que sua energia se difunde em todas as direções associativas que dele partem, colocando toda a corrente de pensamentos num estado de excitação, que dura um momento e depois se extingue à medida que a excitação, que precisa ser descarregada, se transforma em investimento que descansa. Quando há esse desfecho, o processo já não importa para a formação do sonho, mas em nosso pré-consciente, outras representações com meta estão à espreita, que provêm das fontes dos nossos desejos inconscientes e sempre alertas. Estas podem se apropriar da excitação dentro do círculo dos pensamentos entregue a si mesmo. Estabelecem a ligação entre ele e o desejo inconsciente, transferem para ele a energia própria do desejo inconsciente. E a partir de então, o curso de pensamentos, negligenciado ou reprimido, está em condições de se manter, embora esse fortalecimento não lhe dê o direito de ingressar na consciência. Podemos dizer que o curso de pensamentos, até então pré-conscientes, foi arrastado para o inconsciente. Outras conjunturas que levam à formação do sonho seriam: o curso de pensamentos pré-conscientes estava ligado ao desejo inconsciente desde o início e por isso encontrou rejeição por parte do investimento com meta dominante. Ou um desejo inconsciente se tornou ativo por outras razões, digamos somáticas, e ao não receber atenção busca uma transferência para os restos psíquicos não investidos pelo pré-consciente, sem que estes lhes venham ao encontro. Todos os três casos convergem no resultado de que um curso de pensamentos nasce no pré-consciente e, abandonado pelo investimento pré-consciente, acha investimento pelo desejo inconsciente. A partir de então, o curso de pensamento sofre uma série de transformações que já não reconhecemos como os processos psíquicos normais e que resultam em algo que nos espanta, uma formação psicopatológica. Vamos destacá-las e agrupá-los. Primeiro, as intensidades das representações se tornam capazes de descarga em seu montante integral e passam de uma representação para outra, de maneira que se formam representações dotadas de grande intensidade. Quando este processo se repete várias vezes, a intensidade de toda a série de pensamentos pode ser reunida num único elemento de representação. É a compressão ou condensação de que tomamos conhecimento durante o trabalho do sonho. Ela é principal responsável pela impressão de estranheza do sonho, pois não se conhece algo que lhe seja análogo na vida psíquica normal e acessível à consciência. Nesta temos também representações que, segundo pontos nodais ou resultados finais de cadeias inteiras de pensamento, possuem grande importância psíquica, mas esse valor não se manifesta em nenhuma característica compreensível, patente para a percepção interna. Por isso, o que nelas é representado não se torna mais intenso de maneira nenhuma. No processo de condensação, toda interconexão psíquica é transformada numa intensidade do conteúdo de representação. É o mesmo caso de quando num livro faço imprimir em itálico ou em negrito uma palavra que atribua um valor eminente para a compreensão do texto. Falando, eu enunciaria esta palavra em voz mais alta e mais lenta, enfatizando-a. A primeira analogia nos leva imediatamente a um exemplo tomado do trabalho do sonho. A palavra tremitilamina, no sonho de injeção de Irma. Os historiadores da arte chamam nossa atenção para o fato de as mais antigas esculturas obedecerem um princípio semelhante.
ao expressar pelo tamanho da imagem a posição social das pessoas representadas. A figura do rei é 2 ou 3 vezes maior que a de um cortesão ou de um inimigo derrotado. Uma obra do período romano emprega meios mais sutis para o mesmo fim. Ela situa o imperador no centro, em postura ereta, e o retrata com cuidado especial. Põe os inimigos a seus pés, mas não o mostra como um gigante entre anões. Entre nós, a reverência do subordinado que se inclina ante o superior é, ainda hoje, um eco desse antigo princípio de representação. A direção em que procedem as condensações do sonho é determinado, por um lado, pelas relações pré-conscientes corretas dos pensamentos oníricos e, por outro, pela atração das lembranças visuais no inconsciente. Como resultado, o trabalho de condensação alcança as intensidades requeridas para interromper nos sistemas perceptuais. Segundo, devido à liberdade com que podem ser transferidas as intensidades e a serviço da condensação, formam-se representações intermediárias, compromissos, por assim dizer, conforme numerosos exemplos. De modo algo inaudito no decurso normal das representações, em que importam sobretudo a seleção e conservação do elemento certo de representação. Mas formações mistas e compromissos ocorrem com frequência extraordinária quando tentamos expressar na linguagem pensamentos pré-conscientes, e estes parecem como tipos de lapsos verbais. As representações que transferem suas intensidades uma para as outras mantêm relações bastante frouxas entre si. São ligadas por esses tipos de associações que o nosso pensamento despreza e deixadas para o uso com efeito cômico, especialmente as associações por homofonia e paronimia, são tidas como de mesmo valor que outras. Quarto, pensamentos que se contradizem não procuram anular um ao outro, mas coexistem. Muitas vezes se combinam em produtos de condensação, como se não existisse contradição, ou formam compromissos que jamais perdoaríamos em nosso pensamento, mas que aprovamos com frequência em nossos atos. Esses seriam alguns dos processos anormais mais notáveis em que os pensamentos oníricos, antes formados racionalmente, são submetidos ao longo do trabalho do sonho. Percebe-se como sua característica principal que toda a ênfase é colocada em tornar a energia de investimento móvel e capaz de descarregar o conteúdo e o significado próprio dos elementos psíquicos a que se ligam esses investimentos. São coisas secundárias. Também se poderia achar que a condensação e a formação de compromissos ocorrem apenas a serviço da regressão, quando se trata de transformar pensamentos em imagens. No entanto, a análise e mais ainda a síntese dos sonhos que não têm a regressão de imagens, como o sonho de Autodidasker, conversa com o professor Eni, revela os mesmos processos de deslocamento e condensação que os outros. Assim, não podemos fugir à conclusão de que 2 processos psíquicos essencialmente diferentes participam da formação do sonho. Um deles cria pensamentos oníricos absolutamente corretos, de valor igual ao pensamento normal. O outro lida com eles de modo surpreendentemente incorreto. Já no capítulo 6, distinguimos este último com o trabalho do sonho propriamente. Que temos a dizer agora sobre a origem desse processo psíquico? Não poderíamos dar uma resposta se já não tivéssemos nos aprofundado um tanto na psicologia das neuroses, especialmente da histeria. Mas esta nos ensina que os mesmos processos psíquicos incorretos e outros não mencionados aqui dominam a produção dos sintomas histéricos. Também na histeria encontramos uma série de pensamentos totalmente corretos, de valor igual aos nossos pensamentos conscientes, mas de cuja existência nessa forma nada podemos saber de início, que apenas posteriormente reconstruímos. Quando em algum ponto eles conseguem se mostrar à nossa percepção, pela análise do sintoma formado, vemos que esses pensamentos normais sofreram um tratamento anormal e foram transpostos para o sistema por meio da condensação, da formação
de compromisso através de associações superficiais pelo encobrimento das contradições e, eventualmente, pela via de regressão. Com identidade plena entre as peculiaridades do trabalho do sonho e da atividade psíquica que termina em sintomas psiconeuróticos, consideramos-nos justificados em transferir para o sonho as conclusões que a histeria nos impõe. Da teoria da histeria, tomamos a tese de que essa elaboração psíquica anormal de um curso de pensamentos normal ocorre apenas quando essa se tornou transferência de um desejo inconsciente de origem infantil e que se acha reprimido. Conforme essa tese, construímos a teoria do sonho sobre a hipótese de que o desejo impulsionador do sonho sempre vem do inconsciente, algo que, como nós admitimos, não pode ser demonstrado, mas tampouco refutado de maneira geral. Mas, para que possamos dizer o que é essa repressão, termo que já empregamos tantas vezes, temos de prosseguir na nossa construção psicológica. Nós nos aprofundamos na ficção de um aparelho psíquico primitivo, cujo trabalho é regulado pelo esforço de evitar acúmulos de excitação e manter-se livre de excitações o máximo possível. Por isso, ele foi construído segundo o esquema de um aparelho reflexo. A motilidade, primeiramente um meio para a mudança interna do corpo, era a via de descarga de que se dispunha. Depois, abordamos as consequências psíquicas de uma experiência de satisfação, e nisso já podíamos introduzir a segunda hipótese, a de que o acúmulo de excitação, conforme certas modalidades que não nos interessam, é sentido como desprazer e põe o aparelho em atividade para novamente produzir o resultado de satisfação, em que a diminuição da excitação é sentida como prazer. Chamamos desejo essa corrente que no aparelho, partindo do desprazer, visa ao prazer. Dissemos que nada senão um desejo é capaz de pôr o aparelho em movimento, e que nele o curso de excitação é regulado automaticamente pelas percepções de prazer e desprazer. O primeiro desejo deve ter sido o investimento alucinatório da lembrança da satisfação. Mas essa alucinação, se não devia ser mantida até o esgotamento, revelou-se incapaz de produzir a cessação da necessidade, ou seja, o prazer ligado à satisfação. Assim, tornou-se necessária uma segunda atividade, em nossa linguagem, a atividade de um segundo sistema, que não permita que o investimento da lembrança avance até a percepção, e desde lá vincule as forças psíquicas, mas conduza a excitação proveniente da necessidade por um rodeio que, enfim, por meio da motilidade voluntária, altere o mundo externo de maneira tal que possa haver uma percepção real do objeto de satisfação. Até esse ponto, desenvolvemos o esquema do aparelho psíquico. Os dois sistemas são o germe, daquilo que designamos como inconsciente e pré-consciente, no aparelho completamente formado. Para modificar adequadamente o mundo externo através da motilidade, é preciso que haja a acumulação de grande número de experiências nos sistemas minêmicos e uma múltipla fixação das relações provocadas por diferentes representações com meta nesse material minêmico. Agora, vamos adiante com nossas hipóteses. A atividade do segundo sistema, que procede por sondagens, enviando e recolhendo investimentos, precisa, por um lado, dispor livremente de todo o material de lembranças. Por outro, seria um dispêndio inútil se ela enviasse grandes quantidades de investimento pelas diversas vias de pensamento que dispersariam inadequadamente e diminuiriam a quantidade necessária para a transformação do mundo externo. Assim, tendo em conta a adequação aos fins, postulo que o segundo sistema consegue manter a maior parte dos investimentos de energia em repouso, utilizando uma parte menor para o deslocamento. O mecanismo desses processos me é desconhecido. Se alguém quisesse estudar essas ideias a fundo, teria de buscar as analogias físicas para eles e achar uma forma de entender os movimentos que acompanham a excitação neuronal. Atenho-me apenas à noção de que a atividade do primeiro sistema psíquico é dirigida para a livre descarga das qualidades de excitação, e que o segundo sistema, por meio dos investimentos que partem dele, obtém uma inibição dessa descarga, uma transformação em investimento quieto, provavelmente com elevação do nível.
Suponho, então, que sob o domínio do segundo sistema, o decurso da excitação é vinculado a condições mecânicas bem diferentes daquelas vigentes sob o domínio do primeiro. Quando o segundo sistema conclui seu trabalho de pensamento exploratório, ele cessa também a inibição e represamento das excitações e permite sua descarga na motilidade. Obtemos reflexões interessantes ao considerar as relações entre essa inibição de descarga pelo segundo sistema e a regulação pelo princípio do desprazer. Tomemos a contrapartida de vivência de satisfação primária, a vivência externa do susto. Digamos que o estímulo perceptual incide sobre o aparelho primitivo. Esse estímulo é a fonte de excitação dolorosa. Ocorrerão então manifestações motoras desordenadas até que uma delas subtrai o aparelho da percepção e, ao mesmo tempo, da dor. E havendo de novo a percepção, ela é repetida de imediato, por exemplo, como um movimento de fuga, até a percepção desaparecer novamente. Mas não restará nenhuma tendência a investir de novo a percepção da fonte da dor, de maneira alucinatória ou de qualquer outra forma. Pelo contrário, no aparelho primário subsistirá a tendência de abandonar novamente a imagem mnêmica penosa, caso ela venha a ser despertada, pois o transbordamento de sua excitação para a percepção provocaria, mais precisamente, começaria a provocar desprazer. O afastamento da lembrança, que é apenas uma repetição anterior fuga da percepção, é facilitado pelo fato de que a lembrança, diferentemente da percepção, não possui a qualidade suficiente para excitar a consciência e, assim, atrair para si um novo investimento. Esse afastamento regular e fácil do processo psíquico ante a lembrança do que foi penoso nos fornece o modelo e o primeiro exemplo da repressão psíquica. Sabe-se o quanto desse afastamento do que é penoso. Dessa tática do avestruz ainda pode ser observado na vida psíquica normal do adulto. De acordo com o princípio do desprazer, então, o primeiro sistema psíquico é totalmente incapaz de introduzir algo desagradável no contexto de seus pensamentos. O sistema não pode senão desejar. Se isso permanece assim, o trabalho de pensamento do segundo sistema seria obstruído, pois ele precisa dispor de todas as lembranças depositadas na experiência. Dois caminhos se abrem. Ou o trabalho do segundo sistema se livra completamente do princípio do desprazer, continuando seu caminho sem se preocupar com o desprazer das lembranças, ou acha um meio de investir a lembrança desprazerosa de modo tal que a liberação do desprazer é evitada. Podemos rejeitar a primeira possibilidade, pois o princípio do desprazer funciona também como regulador do curso da excitação. No segundo sistema, isso nos remete à segunda possibilidade, conforme a qual esse sistema investe uma lembrança de modo que ela inibe a descarga. Também a descarga, comparável à inervação motora, na direção do desenvolvimento do desprazer. Assim, de dois pontos de partida diferentes, somos levados à hipótese de que o investimento pelo segundo sistema representa simultaneamente uma inibição da descarga da excitação, da consideração pelo princípio do desprazer e do princípio do menor dispêndio de inervação. Mas retenhamos, pois é a chave da teoria da repressão, que o segundo sistema só pode investir uma representação se for capaz de inibir o desenvolvimento de desprazer que parte dela. O que se esquivasse a essa inibição permaneceria inacessível também ao segundo sistema e logo seria abandonado, conforme o princípio do desprazer. No entanto, a inibição do desprazer não precisa ser total. Um início de desprazer tem de ser permitido, pois informa ao segundo sistema a natureza da lembrança e sua eventual inaptidão para o objetivo buscado pelo pensamento. Ao processo psíquico que apenas o primeiro sistema admite, chamarei processo primário. Aquele que resulta da inibição imposta pelo segundo, chamarei de secundário. Posso dar ainda outra indicação da finalidade que faz o segundo sistema corrigir o processo primário. O processo primário visa a descarga da excitação, a fim de, com a quantidade de excitação assim resumida, produzir uma identidade de percepção com a vivência da satisfação. O processo secundário abandonou essa intenção e a substituiu por outra,
a de alcançar uma identidade de pensamento com aquela vivência. Todo o pensamento é apenas um rodeio da lembrança da satisfação tomada como representação com meta, ao investimento idêntico desta mesma lembrança, que deve ser novamente alcançada pela via das experiências motoras. O pensamento tem de se interessar pelas vias de ligação entre as representações, sem se deixar confundir pela intensidade destas. Mas é claro que as condensações de representações, assim como as formações intermediárias e de compromisso, dificultam a obtenção dessa identidade buscada. Ao substituírem uma representação por outra, desviam o caminho que teria sido seguido pela primeira. Portanto, tais processos são cuidadosamente evitados no pensamento secundário. Também não é difícil ver que o princípio do desprazer, que de outro modo oferece pontos de apoio importantes ao processo de pensamento, também lhe coloca obstáculos na busca de identidade de pensamento. A tendência do pensamento, portanto, tem de ser libertar-se cada vez mais da regulação exclusiva pelo princípio do desprazer e restringir o desenvolvimento de afetos pelo trabalho do pensamento a um mínimo ainda utilizável como sinal. Esse refinamento do desempenho deve ser obtido por meio de um novo sobreinvestimento, proporcionado pela consciência. Mas sabemos que, mesmo na vida psíquica normal, isso raramente se consegue por inteiro, e que o nosso pensamento é sempre suscetível de falseamento por intervenção do princípio do desprazer. Mas não é essa a lacuna na eficiência funcional do nosso aparelho psíquico que permite que pensamentos representados como resultantes do trabalho do pensamento secundário se submetam ao processo psíquico primário. Fórmula com que agora podemos descrever o trabalho que conduz ao sonho e aos sintomas histéricos. A insuficiência resulta da conjunção de dois fatores da nossa história evolutiva, um dos quais troca inteiramente ao aparelho psíquico e exerceu influência decisiva na relação entre os dois sistemas, enquanto o outro vigora à medida variável e introduz forças motrizes de origem orgânica na vida psíquica. Os dois se originam na infância e atestam a mudança que nosso organismo psíquico e somático sofreu desde a época infantil. Se denominei primário um dos processos psíquicos do aparelho psíquico, não o fiz apenas considerando a hierarquia e o desempenho, mas também a ordem cronológica. Pelo que sabemos, um aparelho psíquico dotado apenas do processo primário não existe e é, portanto, uma ficção teórica. Mas é fato que os processos primários se acham nele desde o início, enquanto os secundários se desenvolvem gradualmente ao longo da vida, inibindo e sobrepondo-se aos primários, e talvez alcancem o pleno domínio sobre estes apenas no auge da vida. Devido a essa ocorrência tardia dos processos secundários, o núcleo do nosso ser, que consiste em impulsos de desejos inconscientes, permanece inacessível à apreensão e inibição por parte do pré-consciente, cujo papel se limita, de uma vez por todas, a indicar aos impulsos de desejo provenientes do inconsciente os caminhos mais adequados. Esses desejos inconscientes representam, para todos os esforços psíquicos posteriores, uma coerção a que tem de se submeter e que podem tentar desviar e dirigir para metas mais elevadas. Também, devido a essa ocorrência tardia, grande parte do material mnêmico permanece refratária ao investimento pré-consciente. Entre esses impulsos de desejo de ordem infantil, que não podem ser destruídos nem inibidos, acham-se também aqueles cuja realização estaria em contradição com as representações com meta do pensamento secundário. A realização desses desejos já não suscitaria um sentimento de prazer, mas de desprazer, e justamente essa transformação de afeto constitui a essência daquilo que denominamos repressão. De que modo, por meio de quais forças motrizes pode-se dar essa transformação? Nisso está o problema da repressão, no qual só precisamos tocar aqui. Basta retermos que essa transformação de afetos ocorre ao longo do desenvolvimento. Lembramos do surgimento do nojo, que falta inicialmente na vida infantil e que está ligada à atividade do sistema secundário.
As lembranças a partir das quais o desejo provoca a liberação de afetos não eram jamais acessíveis ao pré-consciente. Por isso, a liberação dos afetos relativos a elas não pode ser inibida. É também por causa desse desenvolvimento de afetos que essas representações não são acessíveis a partir dos pensamentos pré-conscientes, para os quais elas transferiram sua força de desejo. O princípio do desprazer entra em vigor e faz com que o pré-consciente se afaste desses pensamentos de transferência. Estes são entregues a si mesmo, reprimidos, e assim a existência de um patrimônio de lembranças infantis, desde o começo subtraído ao pré-consciente, torna-se a pré-condição para a repressão. No caso mais favorável, o desenvolvimento de desprazer cessa quando o investimento é retirado dos pensamentos de transferência no pré-consciente. E esse resultado caracteriza a intervenção do princípio do desprazer como adequada. Mas é diferente quando o desejo inconsciente reprimido sofre um fortalecimento orgânico que pode emprestar aos seus pensamentos de transferência e assim dar-lhes condições de tentar irromper na consciência, com sua excitação, mesmo que tenham sido abandonados pelo investimento do pré-consciente. Segue-se então uma luta defensiva, pois o pré-consciente reforça a oposição aos pensamentos reprimidos contra o investimento e depois há a irrupção dos pensamentos de transferência, que são portadores do desejo inconsciente, em alguma forma de compromisso através da formação de sintomas. Mas, a partir do instante em que os pensamentos reprimidos são fortemente investidos pela excitação de desejo inconsciente e, por outro lado, abandonados pelo investimento pré-consciente, eles estão sujeitos aos processos psíquicos primários, visam apenas a descarga motora, ou caso o caminho esteja livre ao reavivamento alucinatório da identidade de percepção desejada. Já vimos empiricamente que os processos incorretos descritos apenas ocorrem com pensamentos que se acham em repressão. Agora compreendemos mais uma parte dessas relações. Esses processos incorretos são aqueles primários do aparelho psíquico. Eles aparecem sempre que representações abandonadas pelo investimento pré-consciente são entregues a si mesmas e podem se encher com a energia do inconsciente não inibida, que busca descarga. Algumas outras observações vêm apoiar a concepção de que esses processos denominados incorretos não são realmente falseamentos dos processos normais, erros de pensamento, mas modos de trabalho do aparelho psíquico libertos de uma inibição. Vemos assim que a transição da excitação pré-consciente para a motilidade ocorre segundo os mesmos processos e que a vinculação das representações pré-conscientes à palavra mostra facilmente os mesmos deslocamentos e misturas atribuídos à desatenção. Por fim, uma prova de que o aumento de trabalho se torna necessário quando há inibição desses modos de funcionamento primário estaria no fato de que obtemos um efeito cômico, um excesso de energia que se descarrega na risada, quando deixamos que eles penetrem na consciência. A teoria das psiconeuroses afirma, com absoluta segurança, que apenas os desejos sexuais de origem infantil que experimentaram a repressão, transformação do afeto, nos períodos de desenvolvimento na infância são capazes de sofrer renovação em períodos de desenvolvimento posteriores, seja devido à constituição sexual, que se forma a partir da bissexualidade original, seja devido a influências desfavoráveis na vida sexual, e assim fornece as forças motrizes para toda a formação de sintomas. Psiconeurótico. Apenas a introdução dessas forças sexuais pode preencher as lacunas ainda existentes na teoria da repressão. Se os fatores sexual e infantil são um requisito também na teoria do sonho, é algo que deixarei em aberto. Deixo essa teoria incompleta nesse ponto, pois já fui além do que pode ser provado ao supor que o desejo do sonho sempre tem origem no inconsciente. Também não investigarei mais a fundo a diferença entre o jogo das forças psíquicas na formação do sonho e na formação dos sintomas histéricos, pois falta-nos aqui um conhecimento mais preciso de um dos dois objetos da comparação. Mas há outro ponto a que dou importância e confesso que apenas por causa dele incluí todas as discussões sobre os dois sistemas psíquicos, seus modos de trabalho e repressão. A nota 32 da página 660
creio que seja importante de citar, vou citá-la agora. Aqui, como em outras partes, há lacunas na elaboração do tema, que deixei intencionalmente, porque preenchê-las exigiria, por um lado, um esforço grande demais e, por outro, recurso a material alheio ao tema dos sonhos. Assim, por exemplo, evitei indicar-se atribuo diversos às palavras suprimido e reprimido. Deve ter ficado claro que essa última ressalta mais do que a primeira o vínculo do inconsciente. Não cheguei a abordar o problema de por que os pensamentos oníricos sofrem deformação pela censura, também no caso em que abandonam o avanço progressivo rumo à consciência e opta pelo caminho da regressão. E há outras omissões desse tipo. Interessava-me principalmente dar uma ideia dos problemas e que nos levam a uma análise mais aprofundada do trabalho do sonho e indicar os outros temas que encontramos no caminho. Nem sempre foi fácil decidir em que ponto eu deveria interromper a indagação. O fato de eu não ter explorado exaustivamente o papel que tem nos sonhos o mundo das representações sexuais e ter evitado a interpretações de sonhos de conteúdo claramente sexual se deve a uma motivação particular, que talvez não coincida com a expectativa do leitor. Nada é mais distante de minhas concepções pessoais e das teorias que defendo da neuropatologia do que ver a vida sexual como um pudendum, que não deve concernir ao médico e ao pesquisador. Também me parece ridícula a indignação moral que levou o tradutor da oneirocrítica de Artemidoro de Daudes a privar os leitores do capítulo sobre sonhos sexuais. O que determinou minha decisão foi perceber que a explicação dos sonhos sexuais teria feito que eu me enredasse profundamente nos problemas ainda não esclarecidos da perversão e da bissexualidade, de modo que reservei esse material para outra ocasião. Fim da nota. Pois a questão não é se compreendi os fatores psicológicos de forma aproximadamente correta ou, como é bem possível em coisas tão difíceis, de forma distorcida e incompleta. Como quer que possa variar a interpretação da censura psíquica, das elaborações correta e anormal do conteúdo do sonho. Permanece válido que processos desse tipo agem na formação do sonho e que, no essencial, apresentam a maior analogia com os processos notados na formação de sintomas histéricos. Mas o sonho não é um fenômeno patológico. Ele não pressupõe um transtorno do equilíbrio psíquico, não causa um enfraquecimento do desempenho. Creio que a objeção de que meus sonhos e os sonhos dos meus pacientes neuróticos não permitiriam inferência sobre os sonhos de pessoas saudáveis pode ser refutada sem maiores considerações. Se a partir dos fenômenos inferimos as suas forças motrizes, vemos que o mecanismo psíquico de que se serve a neurose já existe na estrutura normal do aparelho psíquico. Não é criado por um distúrbio patológico que acomete a vida psíquica. Os dois sistemas psíquicos, a censura na passagem de um para o outro, a inibição e a sobreposição de uma atividade pela outra, as relações dos dois com a consciência ou aquilo que uma interpretação mais certa das condições reais possa revelar em seu lugar. Tudo isso pertence à estrutura normal do nosso instrumento psíquico e o sonho nos mostra um dos caminhos que levam ao conhecimento dessa estrutura. Se quisermos nos contentar com um mínimo de acréscimo de conhecimento inteiramente seguro, podemos dizer que o sonho prova o que é suprimido continua a existir também na pessoa normal e permanece capaz de desempenho psíquico. O próprio sonho é uma das manifestações desse material suprimido. Na teoria, ele é isso em todos os casos, na observação empírica, pelo menos em grande número de casos, que exibem da forma mais clara as características mais notáveis da vida onírica. O que foi psiquicamente suprimido, que na vida de vigília teve sua expressão impedida pela eliminação mútua das contradições e foi cortado da percepção interna, encontra na vida noturna e sob o domínio das formações de compromisso, meios e caminhos para se impor à consciência. A interpretação dos sonhos é a vida régia, estrada real, para o conhecimento do inconsciente da vida psíquica.
Aqui temos 2 asteriscos, da qual eu vou fazer a leitura. Se não posso dobrar os poderes celestiais, agitarei o inferno. Virgílio Eneida, capítulo 7, página 312. Sobre o significado da citação para Freud, no contexto deste livro, ele próprio escreveu: para mim, ela devia sublinhar o mais importante na dinâmica dos sonhos. O desejo que é repelido pelas instâncias psíquicas superiores, o desejo reprimido do sonho. Agita o submundo psíquico, o inconsciente, a fim de se impor. Carta a Werner Achilles, 30 de janeiro de 1927, em Brief, Cartas, Frankfurt. Fim do asterisco. Analisando sonhos, avançamos um pouco mais no entendimento da composição desse instrumento, o mais maravilhoso e mais misterioso de todos. Apenas um pouco, é verdade, mas significa um começo para, a partir de outras formações que devem ser chamadas patológicas, progredir em sua dissecação. Pois as doenças, pelo menos aquelas corretamente chamadas funcionais, não têm como pressuposto a destruição desse aparelho. O estabelecimento de novas divisões em seu interior, elas devem ser explicadas de modo dinâmico, pelo fortalecimento e enfraquecimento dos vários componentes do jogo de forças, do qual tantos efeitos permanecem oculto durante a função normal. Em outro lugar, poderemos mostrar como o fato de o aparelho ser composto dessas 2 instâncias também permite um refinamento do desempenho normal que seria impossível com apenas uma. Nota 33. O sonho não é um único fenômeno que permite fundamentar a psicopatologia na psicologia. Numa pequena série de ensaios, ainda não completada, publicada na revista Sobre o Mecanismo Psíquico do Esquecimento, 1898, Lembranças Encobridoras, 1899, procuro interpretar certo número de fenômenos psíquicos cotidianos em apoio da mesma constatação, acrescentada em 1909. Este e outros ensaios sobre o esquecimento, lapsos verbais, atos atrapalhados, etc., foram depois reunidos no volume intitulado Psicopatologia da Vida Cotidiana, de 1901. E finaliza aqui o tópico E, na página 662 do Companhia das Letras.